Galera, amanhã tem Palmeiras e Corinthians. Vamos dar uma olhada aqui no trecho do debate do Jogo Aberto. O pessoal já projetando essa partida de amanhã. O Palmeiras que vem de vitória na Libertadores, vem de bons resultados dessas últimas partidas. Vamos ver aqui, né, a projeção do pessoal, palpite também no debate, né, do Jogo Aberto para esse jogo de amanhã. Créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Vou mostrar a prévia do Palmeiras aqui para você, já que o Edu Dracena tá de folga hoje, não é? Mas daqui a pouquinho vocês terão notícias dele, ó. Abel Ferreira sempre muda, vê que ele vai na cama, analisa, pergunta pra mulher, não é? Mas o Everton, Marcos Rocha, ó, de volta, Gustavo Gomes voltou também, Murilo, Piquerez voltou, todo mundo voltou aqui, né? Aí, olha só, Richard Rios, Emiliano Martinez, Felipe Anderson, já aqui, temos o Veiga com uma luxação no ombro, e aí na frente, Facundo Torres de um lado, Estevão de outro, Vitor Roque no comando do ataque. E agora o Corinthians, Ronaldão. Voltou todo mundo também, não? Ó, rapidinho aqui. Meu Emiliano Dias, é diferente, Palilo vai comandar o time. Puxaram o Romão. Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Matheus Bidu, José Martínez, Carrillo, Ranieri antes, né? Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Nossa senhora, vai ser um amasso, velho. O primeiro que falará sobre isso é Edu Dracena. Poxa, mandou um recadinho. Ô, louco. Eita. Vamos lá, pessoal. Vamos falar desse derby que vai acontecer aí entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Um clássico onde que envolve muita rivalidade, né? Ainda mais pro palmeirense que vem de uma derrota, né? Principalmente perdendo o título aí pro seu maior rival, que é o Corinthians. Mas acredito que vai ser uma nova história. É um jogo totalmente diferente, numa final, e a equipe do Palmeiras está preparada, né? Vem de vitória, vem de resultados bons, entendeu? Então vem confiante, com o time se encaixando da maneira como o Abel gosta de jogar, com 3 zagueiros, né? Com os jogadores do meio de campo tendo a posse de bola, tendo uma marcação firme, né? E por outro lado o Corinthians, né? Vem do empate fora de casa, na Sul-Americana, né? E vai querer, né, marcar bem, né, a equipe do Palmeiras, porque sabe que a equipe do Palmeiras é muito qualificada. Então vai ser um jogo duro, né, um jogo onde que as duas equipes vai procurar marcar forte, mas acredito muito na equipe do Palmeiras, acredito que o Palmeiras possa vencer e vai vencer, e o meu resultado de 1-0 para a equipe do Palmeiras, tá bom? Um grande abraço. Valeu, Dracena, repetindo o placar que aconteceu na Libertadores contra o Cerro. E aí, Capelani, você tá fazendo algum prognóstico para esse derby? Eu tô. Aqui está um corintiano, né? Eu tenho um pezinho em Itaquera, gosto muito do Corinthians, eu amo a torcida do Corinthians. Mas vai ser um pau. Vai tomar um pau. O Corinthians vai tomar um pau do Palmeiras na Arena Barueri. Como assim? Porque o time do Corinthians, a parte defensiva do Corinthians é uma tragédia. Bidu, Félix Torres, o próprio Ramalho, que nem titular é, numa zaga que tem, com todo respeito, o próprio Félix Torres, Mateuzinho, Donelli. Gente, é fechar a casa e torcer pra perder de pouco. Vou torcer pro Corinthians? Vou. Mas vai ser no mínimo uns 2 gols de diferença esse jogo aí. Pode me cobrar e tem gol do Vitor Roque. Você tá falando 2-0 pro Palmeiras, é isso? Não, no mínimo 2 gols de diferença. No mínimo. Pode cravar aí e me cobrar segunda-feira e tá tudo certo. Então é o seguinte, alguém mais tem alguma consideração? Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero que o Palmeiras venha amanhã com o mesmo ânimo do Edu aí. E a confiança dele, 1-0. Bom, então, falando em confiança, o rei dos palpites aqui no programa, no momento, é Marco Aurélio Cunha. Grande doutor. É ele que vem nadando de braçada e acertando a maioria dos palpites. Então, vamos aos placares para o derby de amanhã, Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. Capelanes, você pode reconsiderar se quiser. Não, eu vou cravar aqui, segunda-feira a gente conversa. Palmeiras vence tranquilo aqui, ó, ao natural. Palmeiras 2, Corinthians 0. Chora, Ronaldo. Chico Garcia. Tem um cara que resolve as falhas defensivas do Corinthians, que é o Ranieri à frente da defesa. Ah, tá bom. É o Beckenbauer. 2-1 para o Corinthians. Beckenbauer. Sgarbi. Caramba, difícil, hein? O Corinthians ganha 1-0. Boa, Bibi. Cicinho. E aí, Xixi, venha. 3-0 Palmeiras. Nossa Senhora! Casaca mesmo, hein? Gosto do placar de 3-0, é bonito, né? É 1-0 para... Não, vou mudar. Eita. 1-1. Olha. 1-1. Marco Aurélio Cunha.
Empate 2-2. Ia! Olha só. Ronaldão, agora é você. Olha, sem pênalti, porque eu não quero pênalti. O negócio de pênalti já foi aí de quinta-feira, ficou uma bagunça. Então, o Corinthians vence. Se tiver pênalti é pra tirar, então podemos não, pode avisar. tirar. Eu não vou contar que esses pênaltis tiver, não. A não ser que os caras têm que tomar cuidado, hein? Os caras vão ter pênalti aí. Rafael Klein vai ser o árbitro. 2-0. Cuidado, Fortaleza também com pênalti. 2-0 pro Corinthians e gol de Yuri. Um ótimo final de semana pra você. Até segunda-feira o Neto chega com os donos da bola. Tchau, Brasil. Fortaleza, cuidado com o pênalti. Ontem, qual a ideia do time que jogou ontem e do time que enfrenta o Corinthians sábado na Arena Barueri? Provavelmente. Que é da Leila, né? É dela. 35 anos, né? Isso, provavelmente ele deve vir com força máxima. Ele não ganhou ainda, isso é muito chato, conhecendo bem o Abel. O Abel tá com o Corinthians engasgado, vai querer entrar com o time, independente se quem jogou o jogo todo ontem ou não, ele vai com o que tem de força máxima, porque é um clássico, né? Ele sabe que uma derrota de novo pro Corinthians vai trazer mais pressão. Acontece nada pra ele, Souza. Acontece pressão. Pra ele, não. Não acontece. Ontem ele falou que foi o que mais atingiu psicologicamente ele como treinador. Tudo né? bem, ele vai ficar sentido. Você tem razão. Mas não vai acontecer nada com o treinador. Porque ele tem crédito, e muito crédito, e nem vai acontecer nada com o Emiliano e com o Ramon Dias. Diferentemente se o Corinthians perdesse para o Palmeiras na final. Nem Emiliano, nem Ramon Dias continuaria no Corinthians. Há uma diferença. Mas para um time que está jogando mal, uma derrota num clássico, aí... Perdeu o título. Pesa bastante. Em 2 jogos perdeu o título. O brasileiro são 38 rodadas. Ele conseguiu, na Arena Barueri, ano passado, empatar com o Corinthians com 2 a menos. O zagueiro foi pro gol. Foi porque o gol de lagartixa lá, quando joga com o Corinthians, ele pipoca. O Everton. Tomou o gol lá do Rodrigo Souza. Todos os gols que ele tomou contra o Palmeiras, todos foram frango. Todos. Todos foram frango. Todos ele falhou. Diga-se de passagem. É o seguinte, qual a ideia em relação ao Corinthians se tiver o time, hein? Hugo. Mateuzinho. Félix Torres, não, cara, meu Deus do céu. André Ramalho. Félix Torres e o André Ramalho e vai jogar o Angeleri. Se não jogar, Matheus Bidu. Aí você tem Ranielli, que para mim é um dos melhores jogadores do Corinthians. José Martínez. Aí você tem o Carrilho. Carrilho joga demais, cara. Tá louco. Romero, Memphis e Yuri Alberto. Qual a ideia desse time para enfrentar o Palmeiras, que precisa, de uma certa maneira, voltar a jogar bem? Porque qual foi a última partida que o Palmeiras jogou bem? Você lembra, Paulo do Vale? Nossa. Não lembra? Fala. Não lembro. Lembra? Não Você lembra? Paulista, São Bernardo. 3-0. Verdade. 2 gols do Estevão e 1 do Flaco Lopes. A última vez que o Palmeiras jogou bem, nadou, passeou, arrebentou, foi contra o São Bernardo. Quem foi campeão? O Corinthians. Mas o que não quer dizer nada. Nesse jogo do Corinthians, se o Corinthians jogar com esse time titular, há um problema pro Palmeiras ou não para você, Souza? Opa, com certeza. O Corinthians hoje, sem sombra de dúvida, joga melhor do que o Palmeiras. Isso aí é só você ver o Campeonato Paulista, ver quem foi campeão e ver o retrospecto do próprio Ramon. O Ramon não perdeu ainda para o Abel, isso incomoda o Abel. O Abel mesmo falou na sua entrevista. Agora, uma derrota traz uma pressão muito grande para o lado do Palmeiras. Independente se ele tem crédito ou não, vai trazer uma pressão enorme, porque o torcedor não... O torcedor cobra. A gente já viu ontem o torcedor vaiando. Não, o Palmeiras já vem sendo vaiado há um bom tempo, certo, gente? Há um bom tempo. É só você ver o Serdã, que é o presidente da Mancha, que vai ter 30 anos agora a Mancha. Parabéns aí, Serdã. Eu acompanho o Serdã no Instagram dele. Não teve, nos últimos 10 jogos, um jogo que não tenha sido cobrado pelo presidente da Mancha. E que não tenha sido cobrado pela torcida. Por que, Decilo? Porque não está jogando bem. Os resultados até vêm acontecendo. Mas desculpa, mas o Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, também não jogou bem e ganhava. Sim. Lembra quando a gente falava aqui? Cara, eles não jogam bem, mas eles ganham de 1-0. Não, tá 1-0 pro adversário. Eles empatam o jogo. Não, e os gols nos acabésimos? Acabou isso. E os gols nos acréscimos? Isso, acabou isso. Então, o que tem sustentado ainda é isso. Mas por que isso, você acha? Porque mudaram alguns jogadores, né? Teve bastante mudança de jogador. Tem o desgaste natural do tempo. O tempo é implacável, não é? É muito tempo do Abel
E aquele discurso, uma hora, eu acho que o grupo já não começa a ouvir mais com aquela atenção, sabe? Aquela motivação, a cabeça fria, o coração quente, aquele jeitão dele. Agora tá tudo frio. Chega uma hora, cara, que você precisa de algo mais para convencer os caras. Paulo do Vale. E eu acho que ele não está conseguindo. Qual que é a sua ideia? Hoje existe uma ruptura, né, entre a torcida do Palmeiras. Antes existia só com a diretoria e não com o time. Hoje existe talvez com as duas frentes, né? Verdade. Então, assim, o torcedor que vaiava a Leila não vaiava o time. Hoje o torcedor também vai o time porque ele está muito ancorado ali ao desempenho, né? Ontem a reação do Richard Rios, que é uma reação ignorante ali na hora, né? Ainda mais sendo ele o autor do gol da vitória e a gente falar de uma reação do jogador que manda a própria torcida calar a boca, mas reflete o momento entre Palmeiras e torcida. Instável, completamente instável. Tanto que o peso de você ter um clássico em Barueri hoje não é tão grande. Não. Eu vou dizer o que eu penso. E eu faço muitos jogos do Palmeiras, né? Rafael Veiga não é o mesmo. Marcos Rocha não é o mesmo. Gustavo Gomes não é o mesmo. O Everton não é o mesmo. Piquerez não é o mesmo. Aí eu contrato Felipe Anderson, não joga nada. Vitor Roque não fez um gol. Facundo Torres não faz gol. Vou dar um exemplo. Quando o Rony era reserva, ele entrava e fazia gol. Aí, isso é fato. Não é só o que eu penso, isso é fato. Aí, você tem o jogador que foi contratado que por 150 milhões não joga, que é o Paulinho, certo? E tem um grande erro aí. O esquema tático dele, quando ele se desespera, o Abel, que é isso que o Corinthians faz com ele. Sabe o que o Corinthians faz com o Abel, com o Palmeiras? Eu fico quietinho, eu sou o time pequeno, né? Não que o Corinthians seja pequeno, porque o Corinthians é muito maior do que o Palmeiras, 10 vezes mais, só vê o número de torcedor, só vê o número de pessoas que vão no estádio, só vê quem é campeão do mundo. 2 títulos mundial o Corinthians tem, Palmeiras não tem nenhum. Aí, o que o Corinthians fez com o Emiliano? Vamos ficar quietinho, deixa eles vir. A hora que a gente fizer um gol com o Cuca, aí a gente dá o bote e voltamos de novo. O que acontece com o Palmeiras? Ele muda tudo. Ele faz uma salada de fruta, não tem mais o esquema, não tem mais o foco. Tudo aquilo que tinha com o Rony, que tinha com Zé Rafael. Até o Dudu. Esse foco era dos jogadores, que entendiam o que o cara queria. Hoje, ele não consegue dar foco para Facundo. Vamos lá. Quantos jogos o Facundo esse perna aí, esse jogadorzinho, o que ele fez no Palmeiras? Emiliano Dias, quanto que ele representa? Vitor Roque, o que ele fez? Felipe Anderson, o que ele fez? É muita mudança, né, Neto? Não, mas os caras também não jogaram. É mudança. Tá aí, ó. O problema todo... 0 gols, 0 assistência, 7 jogos. 500 minutos, 8 finalizações. Mas ele teve 2 grandes... Ele teve um pênalti que ele sofreu lá contra o São Paulo. Não foi pênalti, foi um absurdo. Tô brincando, pô. O problema todo é que, assim, o Abel achou e passou para a imprensa e para a torcida... Desculpa, Souza. Estava na minha cabeça aqui. Todos os jogadores que eu falei, o Rony que ele colocou de centroavante, o Zé Rafael que ele colocou de primeiro volante, o Rafael Veiga que ele veio por dentro, o Flávio Lopes do Paulista que fez gol pra caramba, o Marcos Rocha que jogava pra caramba, o Gustavo Gomes que fazia gol pra caramba. O Gustavo Gomes caiu muito. Não, mas todos esses jogadores jogaram com ele. Quando ele deixou esses jogadores e os outros que vieram, os outros que não conseguem jogar e ele não consegue tirar dos outros. E o problema todo é que a entrevista dele quando ganha uma e quando perde é outra. Quando ganha, ele não fala nada do time. Aí quando perde ele fala bem assim, não, a gente está fazendo uma reformulação. Por que não falou antes? Porque o problema que parecia antes, que ele passava pra gente aqui, era que era o centroavante. Eu nem sei se esse rapaz vai fazer tantos gols. Falta o 9. Falta o 9. O 9 chegou, o problema continua ainda. Isso. Falta o atacante aí. Já chegou. E o problema continua ainda. O problema é que a criação do Palmeiras hoje, você vê o Palmeiras jogando, com todo o respeito que eu tenho o Abel e o time do Palmeiras, é horrível. Você quebra a bola pra frente ou a bola no estevo, só tem essa jogada. Vamos lá então. Pra você que se preocupa. É isso, torcedor do Palmeiras. Um trecho pra vocês aí do debate do Jogo Aberto, um trecho também do Neto, já projetando esse jogo de amanhã. Recentemente o Palmeiras perdeu a final do Paulista para o Corinthians.
e o que dá ainda mais um clima, né, de revanche. O Verdão com certeza vai querer a vitória, os 3 pontos no Brasileiro. Aqui é um provável Palmeiras, segundo o pessoal do Jogo Aberto, com o Everton no gol, o Gomes e o Murilo na zaga, Marcos Rocha e Piquerez das laterais, Richard Rios, Emiliano Martínez e o Felipe Anderson, provavelmente o titular ali no lugar do Veiga, Estevão, Facundo Torres e o Vitor Roque. Esse é o provável Palmeiras para pegar o Corinthians nessa partida de amanhã. Quem sabe amanhã é o dia, né, do Vitor Roque desencantar, marcar o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Ele que ainda não marcou, chegou até a marcar na última partida, mas o gol foi anulado. Mas é aguardar essa partida de amanhã, tem tudo para ser um grande jogo. O Palmeiras vem melhorando o seu futebol nas últimas partidas. O último jogo mesmo contra o Cerro, o Palmeiras jogou um bom futebol. O placar foi magrinho, mas o Palmeiras fez uma boa partida, né? Jogou um bom futebol. E o torcedor aguarda essa partida aí de amanhã no Allianz. Jogo importante, Campeonato Brasileiro, a 3ª rodada. É importante, né, os jogos em casa, pontuar. Não só os jogos em casa, né, mas principalmente aí os clássicos. O torcedor quer o Palmeiras vencendo, derrotando o Corinthians. Então tem tudo para ser um grande jogo amanhã. Já deixa o seu palpite, né, aqui nos comentários. Você, torcedor do Palmeiras que está confiante, comenta aqui abaixo, se inscreva também, ativa o sino. Valeu e até a próxima, galera.